painel será sobre PLD, um pilar essencial para negócios responsáveis. Quem vai mediar esse painel é o Marco Antônio da Price, é isso? Seja muito bem-vindo. Uma salva de palmas. Fica à vontade. Cassiane Oliveira, da Parfim. Seja bem-vinda, Cassiane. Felipe Pena, da Acref. Vem para cá, Felipe. Felipe já é sócio aqui do palco. E a Jaqueline Guimarães, da Matos Filho Advogados. Pessoal, sejam bem-vindos. Bom painel para vocês. Boa tarde a todos. Prazer, eu sou Marco Antônio, sou sócio da PwC. Trabalho em Financial Services na prática de Digital Transparency e líder da parte de cripto. Bom, primeiramente gostaria de agradecer aqui a Bcrypto pelo convite de moderar o painel e a Acref pelo palco, né? Bom, é um prazer aqui estar conversando com vocês esse tema tão importante que é o tema de cripto, principalmente pelas últimas notícias aí que a mídia tem divulgado, do elevado crescimento dos valores das criptos no mercado a partir das eleições dos Estados Unidos. A gente também não pode deixar de falar recentemente agora, com o Banco Central emitindo a segunda consulta pública. Então é fantástico a gente ter um direcionamento aí rumo a um arcabouço regulatório fantástico. E isso vai permitir a gente ter uma atração muito grande, quer seja dos players locais como dos players globais, né? Então, há uma expectativa muito grande dos players globais de poder operar no país, e quanto mais a gente tiver uma regulamentação robusta, mais atrativo nós vamos ser nesse mercado. Bom, um outro tema aqui que a gente está falando é PLD, né, um pilar essencial para negócios responsáveis. Então, aqui nós estamos juntando basicamente dois grandes temas. O tema de PLD, estamos falando da década de 80, globalmente as discussões começaram, da década de 90, com um marco bastante representativo da 9613, criando um arcabouço e tornando aí um processo bastante sólido para a gente. Já a cripto, estamos conversando de algo bastante novo, 2008, aqui no Brasil não mais que 10 anos, e trazendo algumas complicações, né? Transações transfronteiriças, bastante difícil da gente identificar de onde estão vindo cada uma das transações, anonimato, possível anonimato nessas transações e fragmentação das operações, dos ativos, e tudo isso torna cada vez mais desafiador um processo de gestão de PLD. Bom, para discutir esses tópicos, entre outros aqui comigo, está o palco aqui a Jaqueline, a Cassiane e o Felipe. Aí eu vou pedir para eles se apresentarem brevemente e já vou começar com uma primeira pergunta. Eu gostaria de ouvir aqui os comentários de vocês sobre em que momento estamos nas discussões sobre o tema de PLD, para o ambiente cripto no Brasil. Se a gente falar de mundo, é bem complexo. E qual a visão de vocês quanto à maturidade das organizações para ter uma gestão eficiente de PLD? Podemos começar, Jaqueline? Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar aqui, conversar com todos vocês, aprender com todos. Eu sou advogada, na verdade, de compliance anticorrupção, já tem quase 10 anos, trabalho atualmente no Matos Filho, já tem quase 7 anos. Como advogada de compliance, né, o que eu tenho aqui é compartilhar da minha experiência em termos de prevenção à lavagem de dinheiro. Acho que o ideal é começar comentando sobre um certo movimento que aconteceu quando a gente olha para compliance da perspectiva de controles internos. Então, num primeiro momento, a gente tem compliance como apenas prevenção e um foco ali voltado para a lei anticorrupção. E aí, com o passar do tempo, a gente tem um alargamento desse conceito para incorporar também outros aspectos legislativos, incluindo aí a questão da prevenção à lavagem de dinheiro. Óbvio que quando a gente pensa em tudo isso, a gente tem que olhar para a característica, para o perfil daquele player, para o perfil daquele negócio, que vai ser diferente a depender do mercado de atuação da minha companhia, né, do meu player.
Uma companhia que atua com ativos virtuais vai ter PLD como uma questão core, uma questão central, que é diferente, obviamente, de uma companhia que atua em um outro mercado. Então, uma companhia que opera em health, por exemplo, vai estar sujeita a outras legislações. Então, só fazendo essa breve introdução, considerando aqui a minha experiência, né, a gente precisa olhar para essas questões, tendo em vista o negócio, tendo em vista o perfil, a exposição do negócio. E aí, quando a gente pensa nesse mercado de ativos virtuais, né, prevenção à lavagem de dinheiro, como o Marcos já introduziu, é algo muito antigo. A gente tem aí a lei, e eu trouxe aqui uma colinha, eu estava até brincando que tenho uma característica analógica, adoro fazer notas em papel. Então, a gente tem a Lei 9.613 de 98, que é a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, foi atualizada depois pela Lei 12.683 de 2012. Essa lei já tem uma série ali de fatores que determinam quais são as pessoas obrigadas, quais são os controles que devem ser adotados em termos de reporte de operações, em termos quais as diligências que devem ser adotadas, o que eu devo fazer com o meu cliente, o que eu devo fazer com o meu parceiro de negócio. Então, essa lei já tinha ali um arcabouço bastante robusto. E, né, considerando o tempo de vigência da lei, a autoridade, COAF e outros setores específicos já tinham regulamentações específicas olhando para a prevenção à lavagem de dinheiro. Quando a gente pensa em ativos virtuais, o marco legal dos criptoativos, né, que certamente é uma lei que vocês ouviram falar muito aqui no evento, a 14.478 de 22, ela traz diretrizes específicas sobre a prevenção à lavagem de dinheiro, inclusive diretrizes que modificaram a própria lei de prevenção à lavagem de dinheiro, a 9613. Então, por exemplo, ela introduziu ali no artigo 9, que é o artigo que define quem são as pessoas obrigadas a implementar controles de lavagem de dinheiro, também os players que atuam com os ativos virtuais. Então, hoje a gente não pode falar que esses players não têm ali uma base legal que os sujeitam a operar. Ela traz também algumas obrigações no artigo 10, como o reporte de transações, inclusive aplicável para esses players que atuam em ativos virtuais. Ela traz, inclusive, que o cometimento dos crimes previstos na lei de lavagem, quando realizado por players que operam no mercado de ativos virtuais, é um dos motivos de majoração da pena. Então, a pena pode ser aumentada de 1/3 a 2/3, se esse é um player do meu mercado de ativos virtuais. Além disso, o marco legal dos criptoativos também prevê, ali no artigo 12, a existência de um cadastro nacional sobre pessoas politicamente expostas e prevê que players que operam nesse mercado têm que observar esse cadastro dentro ali do seu corpo de diligências para operacionalizar a gestão de riscos do negócio. Então, em termos de base legal, a gente tem lei, né? Existe lei que sujeita as companhias, existe lei que sujeita esses players. Não existe clareza sobre o que é tudo isso, o que a gente tem que fazer com tudo isso. Não existe um posicionamento, né, de regulador sobre como aplicar tudo isso. Existem as boas práticas. Existe um movimento de autorregulamentação do próprio mercado, complementar a essa base legal. E a gente tem players aí que são referências, como aqui o meu colega, olhando para isso, a autorregulação. E o que é a autorregulação? É o próprio mercado sentando, conversando, criando boas práticas, criando referências a serem implementadas no dia a dia do negócio, que serão avaliadas, né, como um todo, como referência à aplicação, transformar aquilo que está previsto na lei, a diretriz legal, em prática aplicável no dia a dia. E aí, com isso, eu passo a palavra aqui para o Felipe, que vai comentar um pouco mais sobre esse aspecto da autorregulação.
Na verdade, sobre autorregulação. Bom, boa tarde, pessoal. Igual ontem, de novo, vamos lá, boa tarde, pessoal. Aí, boa, começamos bem. Eu acho que eu vou deixar a autorregulação para a premiada do dia, Cassiane, comentar um pouco sobre a autorregulação. Ela acabou de receber, a Parfin acabou de receber o selo de autorregulação de prevenção à lavagem de dinheiro, perdão, da Bcrypto. E eu acho que você pode trazer com propriedade, contar para a gente como foi o selo e contar um pouco sobre a autorregulação. E aí eu fecho trazendo um pouco do mercado. Como é que a gente está fazendo? Tá ótimo. Boa tarde, pessoal. Sou a Cassiane, faço parte do Legal e Compliance da Parfin. E eu acho que eu posso iniciar essa discussão dando um link no que a Jaque falou. Na realidade, PLD é um assunto antigo que a gente já tem base legal para isso. E, quando a gente olha para o mercado de cripto, que é onde eu estou inserida hoje, onde a Parfin está inserida, o mercado tecnológico, a gente consegue trazer boas práticas do mercado tradicional. Então, assim, é um mercado novo para todo mundo. Eu vim de banco também. A maioria do pessoal da Parfin também tem background de banco. E aí, quando a gente consegue pegar o que deu certo, porque é um mercado altamente regulado, a gente pega o que deu certo, a gente pega uma nova receita, que é esse mercado novo de ativos virtuais, e começa a ver como que a gente consegue fazer uma receita para atender, só que já funcionou, então vai funcionar. Então, falando sobre o selo, a gente ficou super feliz com o nosso resultado, a gente foi super elogiado com as nossas políticas, assim, mas tudo isso por quê? Logo quando, um exemplo que eu posso dar, logo quando eu entrei na Parfin, eu falei, bom, uma coisa legal de seguir seria a 3978, porque, no caso, a gente precisa se prevenir também. Então, fazer uma avaliação interna de risco, fazer uma matriz de riscos, ver o que está pedindo lá dentro para a gente poder organizar a casa. Então, quando a gente fala... Tem a questão dos crimes que a Jaque falou, das leis, etc. Mas, quando eu olho a Parfin, que é onde eu estou hoje, eu consigo pensar muito mais na governança. Então, eu consigo pensar na governança corporativa, que era onde eu fazia parte no banco, e tudo que a gente pode adequar para agora, que é um desafio. A gente precisa ver, tá de acordo com a nossa realidade, só que eu acho que a gente consegue colher muitos frutos também. Então, foi um desafio a questão do selo. Eu acho que foi. A gente está muito feliz com a nossa premiação. Só que, ao mesmo tempo, eu posso considerar que a gente estava minimamente preparado, porque pelas outras boas práticas que a gente costumava seguir. E uma coisa legal também para ressaltar aqui, eu enxergo esse mercado de cripto muito aberto. Então, é algo que eu vejo uma diferença do mercado tradicional quando a gente fala de compliance. Então, uma coisa que a Bcrypto proporciona para a gente são as discussões. Então, cada vez que, sei lá, surge um use case diferente, alguém já passou por aquilo, então eu vejo que o pessoal é muito aberto para a troca. Então, cada vez que a gente recebe, surge algum desafio diferente, alguém já teve experiência, ou a gente precisa solucionar aquilo, é mais um aprendizado. E eu vejo que a gente consegue ter isso dentro da Bcrypto. Isso dá uma segurança maior também, de saber que está todo mundo aprendendo junto. E hoje, esse selo, para a gente, significa muita coisa, que já é uma evolução. Então, falando da maturidade do mercado de cripto, eu vejo que a gente vem amadurecendo, sim. E outra coisa que dá para a gente falar é a questão do envolvimento do Bacen. Porque o Bacen fez a consulta pública, que tiveram aquelas questões. Agora, saiu essa segunda consulta pública, que a gente também vai correr contra o tempo para poder aplicar o mais breve possível. Então, eu acho que essa aproximação do regulador também é muito importante. Porque, no passado, quando a gente pega a CVM 50 ou o Bacen 3978 para dar as boas práticas, é porque a gente nem sabia que seria o Bacen. Então, eu acho que o mercado está se tornando cada vez mais maduro. E isso nos permite a fazer um programa melhor também, a partir do momento que a gente sabe o que está esperando, a gente sabe o comportamento dos usuários, sabe mais ou menos como que está funcionando o nosso mercado, mas é muito colaborativo. E aí é nisso que a gente tem essas conquistas, que foi a questão do selo, que o Felipe frisou agora. Bom, me apresentando, sou Felipe Pena, sou diretor executivo, estou como diretor executivo da ACREF,
tenho 10 anos de atuação já no mercado financeiro, sendo que nos últimos 7 eu fui executivo de fintech, responsável, dentre uns dos vários chapéus, sobre a implementação de PLD e compliance, ética e integridade, ESG e outras frentes aqui super relevantes para o mercado. Trabalhei na criação da regulação da 4656, trabalhei diretamente também no processo de autorização dessa fintech que eu estava atuando. Recentemente, migrei para a CREF e me tornei executivo de uma casa que eu já era associado e já era coordenador ali da comissão de compliance PLD. E aí é interessante essa história porque eu fui para a CREF, que é uma instituição de 66 anos, é a primeira associação do mercado financeiro, para aprender com os players tradicionais como eu ia criar um programa de compliance, vou me corrigir, como eu vou criar um programa de PLD que seja de fato eficiente e aderente ao meu negócio até então. Porque eu não podia ali naquele momento criar um programa de PLD tradicional, porque ia travar o negócio da SCD. Especialmente, gente, a SCD estava começando, 2018, o Banco Central estava autorizando as sociedades de crédito naquele momento, criando essa nova figura, e fui ali beber da fonte da história para aprender a como lidar e a como construir um programa que de fato seja eficiente. Bom, os anos passaram, hoje do outro lado da cadeira, a gente auxilia 75 instituições ali em várias frentes, dentro de uma dessas frentes, aqui o PLD-FT também. E aí, trazendo para o nosso tema, acho que PLD hoje, e respondendo a sua pergunta aqui, Marco, PLD para mim é sustentabilidade de negócio. Eu não vejo hoje um negócio, especialmente dentro do mercado cripto ou do mercado de fintechs de crédito e instituições de pagamento, que não tenha um programa de PLD que seja minimamente eficiente. E adequado, lógico, ao perfil de risco de instituição. Aqui ninguém quer trazer para uma instituição iniciante políticas e procedimentos de um grande player. Porque não cabe, não dá match, não traz negócio, principalmente. Então, assim, PLD é uma área essencial para o negócio se tornar, para o negócio crescer, para o negócio ser responsável e, claro, para o negócio perdurar nos próximos anos. A gente viu nos últimos meses quantas notícias aí de operação de Polícia Federal envolvendo ausência de práticas de prevenção à lavagem de dinheiro. Hoje, mais cedo, eu estava ouvindo o Fábio Lacerda falar sobre PLD. Fábio Lacerda foi um grande mentor, um grande amigo ali, especialmente no começo, quando ele era Banco Central, a gente estava no processo de autorização. Trazer sobre essa importância do PLD e sobre essa nova ótica que o PLD está tendo hoje no mercado. Hoje, o profissional de compliance, ele tem que estar ao lado da sua área de negócios, ele tem que estar ao lado da sua área comercial para criar, de fato, políticas e procedimentos que sejam eficientes. Então, assim, eu acredito que o compliance hoje, o PLD hoje, especialmente, ele tem que estar muito atrelado às políticas de negócio da instituição. Porque se ele não tiver, um vai matar o outro. Ou o PLD vai acabar com o negócio, criando políticas que não se adequam à proporcionalidade ou tamanho da instituição, ou o negócio vai acabar com o PLD, porque a instituição vai entender, a alta administração vai entender que está tendo uma instituição a política de PLD, ela é super restrita, está impedindo o negócio, e daí vai matar a área. Por isso que eu acho que é importante nós estarmos aqui hoje discutindo o tema de PLD, e que é um tema tão relevante, porque os dois juntos, eles vão fazer negócio, e eles vão fazer o negócio crescer e se desenvolver cada vez mais. Autorregulação, para mim, eu adoro alguns termos. O primeiro termo é autorregulação. Autorregulação é essencial, o mercado se reunindo para discutir e para definir melhores práticas. Quando eu fui inserido no mercado cripto em 2018, um dos primeiros temas foi, mas a gente não precisa de PLD. Eu falei, peraí, precisa.
A EB Cripto já veio com a primeira versão da autorregulação logo em 2018, porque era justamente para dar essa segurança para o mercado. E foi a mesma coisa aqui com o mercado de fintech e no mercado de crédito. Gente, a gente até então a gente não tinha um tipo de instituição regulada pelo Banco Central. O mercado central não regulava SCDs. A gente criou uma instituição baseada nas melhores práticas do mercado, baseado naquilo que o mercado exigia. VCs, com o passar do tempo, foram exigindo políticas, processos e procedimentos e auditoria em cima do programa de PLD. Então, não tinha mais cheque se você não passasse no PLD. Então, assim, PLD para mim é um pilar essencial para negócios responsáveis. Desculpa, falo muito, por favor. Excelente. Pilar essencial para negócios responsáveis, fantástico. Acho que a palavra proporcionalidade, acho que faz todo sentido, né? Não faz o menor sentido você ter um esforço tremendo para uma operação pequena, uma área enorme para uma empresa pequena que tem pouco volume, né, de transações. Acho que a palavra é essa. E aí vinculado à avaliação de riscos, né? A gente não pode esquecer que sem uma avaliação de risco você não consegue criar qual é a melhor proporcionalidade para cada uma das empresas. É isso que eu ia comentar, Marcos, só te interrompendo também, essa questão da gestão de risco. Primeiro, não é toda companhia que precisa de uma política de prevenção à lavagem de dinheiro. Quando a gente olha para o mercado tradicional, são aquelas companhias que estão sujeitas à lei de lavagem, as companhias ali listadas no artigo 9 da lei de lavagem, e agora as companhias, né, que operam com ativos virtuais também estão incluídas. E é óbvio que quando eu vou fazer um programa de prevenção à lavagem de dinheiro, eu preciso olhar para o perfil do meu negócio. Não adianta eu fazer um programa robusto no papel, que seria aplicável para um grande negócio, um business que opera com uma relevância de mercado muito maior. Eu tenho que fazer aquilo adequado à realidade da minha companhia. A ideia não é travar, melar operação, pelo contrário, é criar algo sustentável que seja realizado, que seja implementado no dia a dia e efetivo. Eu queria aqui ouvir um pouquinho de vocês. Assim, a gente já tinha o PLD, né, para as empresas tradicionais. Agora estamos no novo mundo. Estamos falando de tokenização. Logo vai vir o Drex, com uma conexão fantástica da toda a sociedade. Provavelmente vão ter um ganho de produtividade fantástico nos próximos anos. Como é que vocês entendem essa diferença do mundo antigo e agora o que está sendo introduzido com essa nova tecnologia descentralizada, acessos transfronteiriços, né? Como é que isso vai incrementar esses desafios para o PLD? Vou começar com a Cassiane, que me alertou essa questão das diferenças, né? Na realidade, a gente consegue fazer uma ligação da palestra que a gente teve ontem do nosso CEO com o Bacen. Então, algo que preocupa muito é a questão da privacidade. Então, é um tema que está muito relevante. Então, como que a gente consegue fazer... Hoje, a gente tem a nossa blockchain, a Rails. Então, na realidade, assim, a gente precisa sempre estar alinhado com a questão tecnológica, porque o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento do produto, ao mesmo tempo, as jurisdições que a gente tem também, que a gente está sujeito. Então, é muito estudo para poder estar de acordo com tudo aquilo. Então, não adianta nada, operações não estar preparado também para atender. Ou a gente precisa, primeiro de tudo, atender o cliente, atender o fluxo do cliente. Depois que a gente atendeu, dá para fazer? Será que a gente consegue fazer? A jurisdição dá? Atende? Desenvolvimento tecnológico, a gente vai conseguir entregar? Então, são esses desafios que a gente tem diariamente dentro da Parfin. É super dinâmico, porque essa mesclagem de atender todos os lados que é necessário. E aí também volta nos pontos que a gente falou anteriormente. Não adianta, legal e compliance não vai ser efetivo se não atender. Não tem que ser factível e tem que atender. Eu falo para eles, não adianta. Se eu, sei lá, se o meu contrato não está atendendo o que vocês estão vendendo ou o que a gente está trabalhando, operando, não faz sentido. Então, eu acho que cada vez mais legal e compliance se faz necessário estar perto da área de negócios, de tecnologia, para poder achar esse jogo de cintura. Isso que a gente está falando só do Brasil. Porque a Parfin, sendo uma empresa global,
Quando a gente pensa em clientes fora do Brasil, o negócio fica ainda mais complicado de ser estudado, mas dá para achar uma solução, porque aí você tem que entrar no arcabouço legal, tem que entrar, sei lá, a gente está prestando serviço aqui do Brasil. Onde está o cliente? E depende de que país nós estamos Exatamente. falando. Um país mais maduro ou menos maduro. Exatamente. E, na realidade, não são todas as regras, né? O Brasil, sei lá, pode ser que ele não seja sujeito a uma coisa, só que o meu cliente é Singapura, é de um outro lugar. Então, esse quebra-cabeça que a gente brinca lá sempre, quando tem um use case novo. E esse desafio eu entendo que vai ser constante, tanto pelo mercado, que a gente sabe que é novo, quanto para poder andar junto, né, com a tecnologia, o que está pedindo para a gente. Então, quando a gente vê a questão, uma união que a gente tem do, sei lá, do mundo tradicional, o mercado tradicional e de cripto, eu acho que o mercado tradicional trouxe muita coisa boa que funcionou, só que eu sei que a blockchain, o nosso mundo, consegue ajudar muito o mercado tradicional também. Mas aí tem mais um desafio. Eles precisam entender, precisa de um education em relação a isso. Eles precisam confiar. Então, a gente tem medo do que a gente não conhece. Eu acho que a busca de conhecimento e a nossa vontade de disseminar também acaba que eles vão cada vez mais aderindo. Um exemplo que a gente falou é o Drex, né? Então, com certeza, o Bastien teve que abrir a cabeça dele do mundo tradicional que sempre foi, para poder se adequar cada vez mais a isso. E basta a nós também, cabe a nós, ter uma aproximação com o regulador, porque é muito importante, é algo que a gente já vem fazendo. Lado entendendo o outro, né? Que é fantástico essa posição dos órgãos reguladores, esse envolvimento, né, desse avanço nessa nova tecnologia. Não sei, Felipe. Cara, acho que um ponto que todo mundo tomou de susto da operação, quando a gente recebeu a nossa primeira inspeção de PLD. 438 perguntas, eu nunca vou esquecer esse número, em que você tinha que explicar seu procedimento de PLD em uma fintech que tinha 9 meses de autorização e 2 de operação. E quantas pessoas? Naquela época, 700. Uma boa estrutura. Já era um pouco maior. Foi no boom das fintechs ali também. Então, até então, 4 SCDs autorizadas. Então, a gente recebeu essa notificação, recebeu essa inspeção, né, a primeira inspeção, assim, meu CPF ali, né, também, esse pequeno detalhe. Vamos responder. E respondemos todas as perguntas. Meu primeiro ato, depois de responder, foi, liguei para o meu supervisor. Falei, supervisão, é o seguinte, a gente chegou, tem esse ponto de atenção. Tem esse ponto que a norma não nos deixa clara como nós devemos fazer. Tem aquele outro ponto que eu preciso de sua ajuda. Então, assim, a transparência, a proximidade do regulador, ele nos ajuda muito. Principalmente para falar, olha, eu não sei, me ajude, e vamos construir juntos. Eu não sei, mas eu quero aprender. Então, a gente fez uma reunião de quase 4 horas, com várias pessoas da supervisão, falamos, expomos todos os nossos pontos, tudo aquilo que a gente tem visto de atenção, a gente tinha ali de atenção no momento. Beleza, eles analisaram, depois veio a súmula de apontamentos, com 7 apontamentos. Então, que para quem trabalha aqui no ramo, gente, 7 apontamentos não é nada. Então, fizemos 7 apontamentos, muito também ligado porque estava na migração para 3978, que é a nova norma de prevenção à lavagem de dinheiro do Banco Central. Então, tinha muito ponto obscuro naquele momento, justamente por conta dessa transação. Então, isso nos ajudou muito, essa proximidade com o regulador nos ajudou muito a sanar pontos e a tratar de pontos que antes não seriam tão claros. E fui perguntar para o tradicional, como é que você faria nessa situação? Respondo. Tá bom, você só responde? Eu respondo, porque eu não tenho muita proximidade com o meu supervisor.
Gente, meu supervisor é meu melhor amigo desde o dia da autorização, né? Desde que ele me acompanhou. E o Fábio Lacerda falou isso hoje de manhã. A Carol Boer também, do DEOF, falou muito isso de manhã. Porque, assim, não é o problema não é o processo de autorização. O processo de autorização também não é um problema. Mas o processo de autorização é um namoro. O casamento de verdade vem depois da autorização. Que é ali que você vai, de fato, conhecer quem é aquela instituição que está autorizada. Então, ter este relacionamento muito próximo, ser próximo do seu supervisor e do regulador, eu acho que é o essencial para um programa de PLD eficiente e para você ter um negócio eficiente também. Então, eu acho que isso é super relevante. Para o mercado cripto, a gente tem a 109 agora saindo. Googlei ontem a 109, deu um Ctrl F, na verdade, ali na 109. Ela menciona 8 vezes a palavra lavagem de dinheiro. Então, a gente vê que existe já uma preocupação do regulador com lavagem de dinheiro. E, diferente do mercado tradicional, em cripto, ou no mercado, na criptoeconomia, a gente tem que estar muito mais preocupado ou olhar com olhos diferentes o transacional, que é diferente do mercado de crédito. No mercado de crédito, às vezes no onboarding você já conhece ali, você já não conhece seu cliente, você já vê, opa, esse cliente ele tem uma lista restritiva, tem algum impedimento, tem alguma coisa que já me impede, uma mídia negativa, tem algo que já me impede. No mercado cripto, não necessariamente. No mercado cripto você vai fazer um KYC, o cliente está ok, mas o transacional ali, ele vai te mostrar se aquele cliente é ou não um cliente suspeito, se aquela operação é ou não um cliente suspeita. E eu conheço o seu parceiro também, especialmente. Quando a gente fala em blockchain, especialmente, se a gente não conhecer quem é a pessoa que está o outro lado do nó, não tem Nossa Senhora desatadora dos nós que vai te fazer ser salvo daquela inspeção. Então, acho que assim, para o mercado cripto, bebendo da fonte do mercado de crédito, do mercado mais tradicional, eu olharia muito para o transacional. Transacional, assim, primordial. Conheça seu parceiro, outra fonte ali essencial para se manter um negócio. E, gente, sem sombra de dúvida, tá do lado ali do regulador, ou utilizar a associação está aqui para isso também. Já não estou fazendo jabá para a Bcrypto, mas a Bcrypto está aqui também para poder fazer essa intermediação. As associações, nós associações estamos aqui para poder fazer essa intermediação também, para ajudar a representar o nosso associado nesse dia a dia. Então, assim, utilizem de todo esse arcabouço e sejam transparentes, principalmente nas suas políticas e nos seus procedimentos. Só complementando, quando a gente pensa em PLD, a primeira lei é de 98, então existe há muito tempo já. E no dia a dia do escritório, a gente vê setores obrigados que chegam e ainda com nada ou com muito pouco, desculpe o trocadilho, e com muito a ser aprimorado. Quando a gente olha, né, fora desse mercado tradicional, quando a gente olha para esse mercado de ativos virtuais, que é tão dinâmico, que é tão inovador, que tem isso como características principais, eu acho que só vamos conseguir endereçar essas questões se a gente tiver esse olhar também tecnológico, se a gente lançar a mão de recursos como inteligência artificial, utilização de alertas, por exemplo. A ideia, o grande diferencial do mercado é isso, é a eficiência, a dinamicidade, a ausência de fronteiras, o 24/7. Então, óbvio, o mercado tradicional, que já é sujeito a PLD há muitos anos, ainda tem muito a aprender. Esse novo mercado também terá, mas, na minha perspectiva, a gente precisa fazer uso desses recursos tecnológicos para conseguir atender todos esses desafios, sejam sob a perspectiva de Know Your Partner, Know Your Client, entender da transação e etc. Acho que o grande recurso é a gente lançar a mão desses elementos tecnológicos que existem hoje em dia e estão cada vez mais em evolução. Eu acho que a gente tem aí um aspecto bastante interessante, que a gente
fica imaginando, claro, o mundo tradicional já está trazendo muito, né, muita estrutura, muita gestão para o mundo cripto. Por outro lado, o que o mundo cripto pode trazer também para esse tradicional? Acho que eu vi uma entrevista do supervisor do Banco Central comentando por que não ter uma base em blockchain de PEPs, né, um PEP da China, né, uma pessoa politicamente exposta em Singapura. Como é que a gente consegue identificar aqui? Talvez uma grande base global facilitaria muito a vida de todo mundo, né? De ter acesso, ter a garantia que é uma informação fidedigna. Marcos, posso Claro, só fazer um gancho aqui? Não vou monopolizar o microfone, não. Mas acho que um ponto que é essencial aqui, e é outra palavra que eu gosto muito, que é uma palavra que é quase um palavrão, é interoperabilidade. Sim. Acho que a interoperabilidade ela vai ajudar nisso. Então, para eu entender, especialmente no mercado global, no mercado cripto digital, quando a gente tem interconexão, a gente consegue prevenir de uma forma muito mais eficiente. Se eu tivesse uma base global de PEP, ficaria muito mais fácil a minha vida. Cara, quando eu fui montar uma operação no México, foi assim, é outro mundo. Então, quando a gente traz a interoperabilidade, tecnologia, eu acho que tecnologia é a base hoje de tudo, a gente não estaria num palco hoje falando, no Criptorama falando se não fosse tecnologia, mas a tecnologia é a base de tudo e a interoperabilidade. Resolução Conjunta 6, Banco Central tem trazido isso cada vez mais forte. E eu acho que é um papel aqui primordial das associações ajudarem nessa promoção da interoperabilidade. Se a gente se comunica, se a gente compartilha, a gente se torna cada vez mais forte. Então, juntos, eu acho que a gente consegue trazer e ter cada vez mais força. Vamos compartilhar conhecimento, vamos entender na Parfin se aquele cliente ou se aquele parceiro, ele está de fato apontado como suspeito. Porque aqui do outro lado, ele pode ser de fato suspeito e no meu negócio, cara, eu não quero aquele cara que já está apontado ali. Então, se eu tiver isso em uma base centralizada, em que eu tenho uma governança, um papel ali, uma responsabilidade por trás, eu consigo aqui compartilhar e trazer conhecimento e trazer inteligência e tecnologia para o negócio e acelerar e escalar o negócio aqui de uma forma muito mais sustentável. Todo mundo ganha, o mercado ganha e a instituição ganha. Só um comentário. Essa questão que a gente falou sobre o comportamento do usuário, né? Então, quando a gente olha, a gente faz a gente conta com uns players, né? Tanto para cliente Brasil quanto internacional, seria muito mais fácil se fosse tudo unificado. Mas quando a gente fala sobre monitoramento, cada vez que a gente entende mais o comportamento, fica mais fácil para ajustar o motor. Então, a gente entende como é que funciona o comportamento de determinado usuário, ou, enfim, as coisas que estão passando, a gente consegue parametrizar melhor, prevenir melhor, evitar, sei lá, um falso hit, e aí aquilo lá, será que essa transação realmente foi suspeita? Será que esse usuário realmente... será que a gente quer ele como cliente? Como que ele é visto em outro lugar? Então, eu acho que cada vez mais que a gente compartilha, a gente consegue entender e ponderar também, né? A gente consegue definir melhor ali no sistema operacional que a gente usa, como que funciona hoje o mercado. O histórico vai criando os padrões e facilita muito mais se tomar as decisões, né? Em prol do mercado e em prol também da sua carteira, né? Não faz o menor sentido você destruir sua carteira sem necessidade. Um ponto que a gente está esquecendo aqui de comentar. PLD não é só prevenção à lavagem de dinheiro, mas é também combate ao terrorismo. E nesse contexto atual, quando a gente fala de guerras que estão cada vez mais acirradas, a gente fala de muitos players ao redor do mundo sendo pessoas sancionadas. E aí a gente traz também um outro aspecto legal, que é o aspecto da lei de sanções. Hoje eu não posso fazer negócio com pessoa sancionada. Então, não é só um pensamento sobre quem é PEP. Eu preciso olhar também para aquele sujeito, para aquele parceiro, para aquele potencial cliente, entender se ele eventualmente é uma pessoa sancionada.
E aí, nesse contexto de guerras, a gente tem cada vez mais uma vigilância, um enforcement das autoridades pensando nisso. A lei de sanções, ela está cada vez também sob mais olhar das autoridades por conta desse contexto atual de guerras. Então, olhar para tudo isso, uma base de dados, por exemplo, que consolidasse. Quando a gente fala com clientes no escritório, existe uma dificuldade enorme de conseguir identificar quem é PEP. Quiçá identificar se a pessoa é sancionada ou não. Eventualmente, o cliente desconhece até o que é isso, qual é essa lei de sanções, que a gente ouve falar muito menos do que, por exemplo, prevenção à lavagem de dinheiro. Mas prevenção à lavagem de dinheiro não é só prevenção à lavagem de dinheiro, é combate ao terrorismo. E no contexto de guerras, isso fica muito mais forte. Então, a gente também tem que ter em mente essas outras questões. Eu queria abordar aqui, a gente está começando a chegar ao fim aqui já. A questão, a gente sabe aí que existe uma responsabilidade objetiva na norma de PLD. Ainda o mercado ainda não está regulado, mas vai estar, e isso vai chegar bastante forte, né? O que vocês entendem que é uma boa estrutura de compliance, principalmente pensando nos diferentes portes de organização, né? E aproveitando também, se vocês puderem comentar, se a gente colocar mais supervisão, mais controle, isso sufoca a geração de novos produtos, serviços? Qual é a visão de vocês sobre esses dois assuntos? Eu começo? Quem começa? Pode ir. Já falei muito. Bom, acho que eu volto aqui a comentar sobre gestão de risco, que é você olhar para o seu player, olhar para o seu perfil, olhar para a sua característica do negócio e desenhar o seu controle com base no seu perfil, com base na sua característica de negócio. Eu não acredito em excesso de políticas e burocratização, excesso, rigidez de regras internas, de controles internos. Eventualmente, é muito melhor você ter menos robustez de controles, mas controles que são aplicáveis, que existem na prática, que não estão só numa política, no papel, do que ter algo extremamente robusto, extremamente desenhado, mas que não é aplicável na prática, que não existe na prática e que trava seu negócio. Então, a gente volta para o comentário do Felipe e para o comentário dos meus outros colegas de que as áreas precisam trabalhar em conjunto, precisam entender o perfil daquele negócio e precisam desenhar algo que, de fato, seja aplicável e que prolongue a vida do negócio, né? Que o objetivo do negócio central, core, é crescimento, é aumento de valor, são ali os objetivos estratégicos da minha companhia, do meu player, né? Então, eu acredito nisso, na gestão de risco e em algo que seja condizente com aquele perfil de operação e perfil de atuação. E eu acho que, para complementar, a coisa que a gente, falando sobre responsabilidade, né, que foi mais ou menos o core da pergunta. Tudo que a Jaque falou, que o Felipe falou, que a gente vem discutindo aqui, essa questão de melhores práticas, quando a gente fala sobre responsabilidade, eu acho que o ideal aqui, no meu entendimento, são os melhores esforços. Então, um tema que a gente até tinha tocado sobre identificação de UBO, né? Quando a gente pensa assim, hoje na lei a gente tem obrigatoriedade de uma porcentagem para abrir. Tá, mas e se a gente não conseguir ir até o final da cadeia societária? O ideal seria demonstrar que foram feitos os melhores esforços. E aí entra todo o processo que a gente falou. KYC, KYT, que também está bem alto agora, KYP, etc. E um princípio do compliance que eu gosto muito, que eu acho que é essencial, é continuidade. Desde que eu demonstrei que eu fiz os melhores esforços, que eu cumpri com os meus melhores esforços, que eu cumpri com todos os meios que eu tinha no momento e fiz o meu report, eu fiz o meu parecer de compliance, eu consigo mostrar que eu fui diligente. Então, eu consigo mostrar, basicamente, que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para poder ter essa responsabilidade
no negócio, que hoje é muito importante, ainda mais com todos os use cases novos do nosso mercado que a gente vê. E aí você vai criando também precedentes. Acontece alguma coisa, nossa, mas lembra que aconteceu aquele caso? O que a gente fez na época? A gente pode usar essa ideia ou até melhorar, só que, no final das contas, a gente vai aprendendo, vai criando essa responsabilidade com os processos adequados que a gente procura ter no dia a dia de compliance. Eu acho que a proporcionalidade é essencial para a gente ter um programa eficiente ali de PLD e, muito bem lembrado, CFT também. Tanto proporcionalidade de time, quanto proporcionalidade de política, de processos e de procedimentos. A gente sabe que uma instituição recém-autorizada não vai ter todos os processos. O regulador sabe isso, todo mundo sabe disso. Mas se você escreve, coloca numa política que você tem tudo, esteja, então, preparado para mostrar que você tem tudo. Então, acho que o que eu tenho visto muito no mercado ultimamente é aquelas políticas gigantescas que fala que você olha... Copia-cola de outros players que disponibilizam nos seus websites. ChatGPT. purinho. E vai colocando ali. E eu não pago ainda, né? Que você consegue, se você jogar lá, você descobre quem que é a instituição. E que não, tem umas que não tem o trabalho de trocar o nome. Que se você for ler a política como um todo, fala ali, de acordo com o banco, aí depois vira fintech, aí vira financeira. Enfim, eu acho que a proporcionalidade aqui é algo que é realmente super relevante e ter, de fato, políticas que sejam adequadas e processos que sejam proporcionais tanto ao tamanho quanto ao porte do negócio. Então, esse cuidado é essencial, porque se tiver uma inspeção e você colocar na política que você faz processo X, Y ou Z, você vai ter que demonstrar que você faz a política. Você acabou de passar por um processo. Exatamente. Você sabe como é que é. E uma coisa interessante a gente precisa também pensar. Existe a questão da transparência, que para mim é o princípio assim da vida. A gente precisa cumprir com aquilo para não se comprometer e para ser verdadeiro com aquilo que a gente está fazendo. Mas um ponto legal que eu acho que a gente consegue, sendo verdadeiro com as políticas, falando que tem os procedimentos, foi toda a auditoria, digamos assim, que a gente passou agora. Só que a gente também precisa olhar que, com os pontos de melhoria, vão existir pontos, mas também é legal, se você for ver. Você vai melhorar para uma próxima. Então, cada vez que a gente consegue... Não tem como ser perfeito, né? Exatamente. Assim, você está sempre no processo de aprimoramento. Exatamente. E é uma oportunidade. Então, acho que a gente poderia aproveitar e ver tudo isso como uma oportunidade para melhoria do mercado mesmo. Eu, como auditor, gosto dessa visão. Então... Se não tem ponto de melhoria, está errado, né? É estranho, né, na verdade? Para os auditores, se não achou nada, não fez o trabalho. E eu acho que dá para aproveitar esses pontos para cada vez mais aprimorar, né? O input legal também, que eu gosto sempre de reforçar com clientes, é sobre a documentação de processos. Então, por exemplo, você tem a obrigação de identificar ali o seu beneficiário final, eventualmente você não vai conseguir chegar ao fim da cadeia, mas você vai chegar em alguns estágios, documenta esse esforço, ainda que seja uma captura de tela, um print de tela, mantenha uma pasta, aquilo arquivado. Se eventualmente você tiver ali alguma fiscalização, se você for aplicar para um selo, a documentação desses esforços muitas vezes é esquecida pelos nossos clientes e é extremamente relevante para você criar evidências e elementos que possam demonstrar eventualmente para o regulador, para a autoridade e até mesmo para o mercado que você está limpo. Assim, quantos casos a gente viu no caso de compliance anticorrupção de companhias que tiveram perdas relevantes de mercado porque foram citadas no Jornal Nacional numa noite, ainda que não houvesse uma evidência da autoridade contra elas. Se você tem documentado seus processos, seus esforços, ainda que ele não alcance o mundo ideal, o mundo perfeito, e muitas vezes não vai acontecer mesmo, conseguir demonstrar que você fez o possível, aquilo que estava no seu alcance, que você utilizou todos os seus elementos, é essencial
para você garantir a melhor defesa, e aqui pensando como advogada de defesa, para a sua companhia? Integridade, transparência, legalidade, isso torna o mercado saudável, né? Assim que a gente vai construir um arcabouço, um mercado bastante robusto. A gente está chegando ao fim, não sei se você questionaria se tem perguntas, se tiver alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, levante a mão que eu levo o microfone. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Não? Que pena. Então, Bom. agradeço aqui, boa tarde, muito obrigado aos panelistas. Em nome da Bcrypto e da CREF, também agradeço a presença de cada um de vocês. Muito obrigada por sua contribuição, tá bom? Ok, Obrigada. obrigado. Obrigada, pessoal.